Olá, bom dia. Meu nome é Adriano Ribeiro, seja bem-vindo ao canal Refletir para Crescer. Hoje é dia 25 de novembro de 2023, um dia carrancudo, um dia chuvoso, né? Eu costumo fazer meu vídeo numa área de paisagem e tal, aberta. Hoje não será possível devido a esse clima aí, né? Mas não tem problema não, o importante é a mensagem do vídeo aí, não é mesmo? Já peço logo de cara para você que curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e fique até o final. Eu tenho certeza que a nossa mensagem vai te fazer melhor. Como eu sempre digo nos meus vídeos, o objetivo do nosso canal não é julgar, não é ensinar, não é querer ser melhor do que ninguém. É apenas colocar alguns pontos para a gente poder refletir e talvez encarar a vida talvez de uma maneira um pouco diferente, não é verdade? Eu queria falar hoje um pouco sobre uma palavrinha que a gente vem ouvindo muito, principalmente nos últimos dias aí, né? Eu queria falar sobre aflição. Poxa vida, aflição. Quem é que não passa por aflição, não é verdade? A gente passa por aflições quase que todo dia, em diversas áreas, né? No nosso trabalho, em casa, com a nossa família, com uma questão financeira. A aflição é uma coisa que faz parte da vida do ser humano, né? A gente não quer passar, mas a gente passa, né? Não tem jeito, né? Se você for analisar a Bíblia, lá no Salmo 34, se eu não estiver enganado, que o Salmo é um livro que foi escrito lá na época do rei Davi, ou seja, antes de Jesus Cristo. Então nós estamos falando aí de mais de 2000 anos. O Salmo 34 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas, né? Então, há mais de 2000 anos já se falava nas aflições. O próprio Cristo em João 16:33, ele fala no mundo, ele coloca duas palavras, uma de alerta e outra de exortação, né? Fala, olha, no mundo tereis aflição, né? Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, ele fala, olha, você será afligido, mas se anime, não desanime, pois eu venci o mundo. Ou seja, eu venci as aflições. Então a aflição, ela faz parte da nossa vida, né? Vocês pegarem hoje, de 2020 para cá, com a pandemia, com o advento aí da pandemia da Covid-19, o mundo passou por uma série de mudanças e ainda a gente vive ainda hoje, até hoje, o reflexo de tudo que aconteceu lá atrás. E as aflições elas vêm aumentando, né? Principalmente de 2020 para cá, as aflições vêm aumentando bastante, né, na nossa vida. Então, não tem jeito. Na minha visão, eu vejo que a gente vive hoje quase que o ápice da aflição da humanidade. Eu não posso dizer que é o ápice porque, primeiro, porque o grande ápice será a grande tribulação, como está lá no livro de Apocalipse, para quem conhece e para quem acredita. Mas também a humanidade já passou por grandes momentos de aflição, né? Primeira, Segunda Guerra Mundial, outras pandemias que tiveram também, inclusive, tudo mais. Então, a aflição é uma coisa que faz parte da vida do ser humano, não tem jeito. Mas eu tenho no final desse vídeo para te dar duas notícias, uma má e uma boa, tá? Mas a gente fala disso lá na frente. Eu queria a gente poder colocar para refletir um pouco agora sobre as aflições do nosso dia a dia. Se a gente for lá em Mateus capítulo 8, desculpa, versículos ali do 23 em diante, você vai ver ali uma passagem onde Cristo está no barco com os seus discípulos, atravessando o mar da Galileia, e aí o barco ele é atingido por uma grande tempestade, né? O barco quase vem a pique, e os discípulos ficam desesperados, passam por uma grande aflição, e Jesus Cristo está dormindo lá no cantinho, eles vão lá, acordam ele e tal, e dizem para ele, Senhor, não importa que pereçamos, estamos perecendo, né? E Cristo levanta e acalma os mares, acalma o vento, a tempestade, e tudo fica calmo, a aflição passa. E até os discípulos questionam, né? Nossa, mas quem é este que até os ventos e o mar o obedecem, né? Então era um momento muito grande de aflição.
mas que eles passaram. Aí você vai falar assim, ah, mas é claro, Jesus Cristo estava com eles, por isso que passou. Cristo, Deus, está com você a vida toda, sempre vai estar, mas depende de você buscar Ele para te ajudar na aflição. Naquele momento Cristo estava lá, na pessoa de, uma pessoa como um homem, mas era o Filho de Deus, ele passou pela aflição, e nós podemos também passar pelas nossas aflições, dependendo da maneira como a gente encara a aflição, né? Muitas vezes a gente faz uma tempestade num copo d'água. Muitas vezes a gente acha que qualquer coisa é um problema. Ah, minha vida não presta, ah, eu sou um renegado, ah, na minha família ninguém gosta de mim, ah, eu sou vítima da sociedade, né? Hoje em dia, né, tem muita, esse discursozinho do vitimismo aí tem muito por aí, né? E a pessoa não consegue enxergar o potencial que tem dentro dela. E não consegue enxergar que existe um Deus que é muito maior do que qualquer aflição que ela possa passar. E ela acha que ela tem que passar por aquilo, acha que é karma, né? E que ela tem que passar por aquilo e tal. Ou seja, a maneira como você encara muitas vezes a aflição, a dificuldade, é o que vai ser determinante para o resto da sua vida, né? Pô, será que aquela aflição que eu estou passando naquele momento, ela tem todo aquele potencial mesmo para destruir a minha vida? Será que aquilo tudo é aquilo mesmo? Será que sou eu, ou eu que estou achando que aquilo tudo é muito difícil, mas de fato não é tão assim, né? Eu vou dar um exemplo, vou dar dois exemplos aqui de coisas que aconteceram recentemente aí. Muitas vezes a gente acha que a vida da gente é só aflição, né? É só dificuldade e tal e tal. Eu vi uma reportagem no G1 de uma senhora com mal de Alzheimer. Essa senhora ficou dentro da casa dela, não sei se era casa ou se era apartamento. Ela morava com o filho e o filho infartou. Teve um infarto fulminante na frente dela ali e o filho morreu. E ela, pela questão da saúde, não tinha como socorrer o filho, não tinha como avisar alguém e tal. O filho morreu e o cadáver, o corpo do filho dela ficou com ela dentro do apartamento durante 10 dias. 10 dias. Você imagina um corpo com 10 dias, em que situação ele está. Imagina quando chegaram lá e encontraram ela com o filho, a situação em que estava o corpo do filho dela. Você imagina a sua mãe, a mãe vendo o próprio filho, o cadáver do filho junto dela, durante 10 dias, dia e noite, e ela não podendo fazer nada. Aí você vai falar assim, ah, mas ela estava com Alzheimer, ela não sabia o que estava acontecendo. Será que não sabia mesmo? Quem é que conhece a nossa mente? Quem é que pode decifrar a mente de um paciente de Alzheimer? O que de fato está passando por dentro da mente dele? Ninguém pode. Ela pode muito bem, durante aqueles 10 dias, estar exatamente vendo o filho dela ali, sabendo que era o filho dela. Porém, ela não conseguia expressar, não conseguia reagir. Mas dentro dela, ali dentro da mente, do coração, ela sabia que era o filho dela. Que é uma aflição maior que essa? 10 dias o cadáver do próprio filho do lado dela, ela sem poder fazer nada? Isso é uma aflição que não tem tamanho. Quer dizer, que é um outro exemplo, eu sigo um canal no Telegram, Jason Rosa, aliás, eu gosto muito do canal dele, tanto no YouTube quanto no Telegram, onde ele citou uma senhora lá no Rio Grande do Sul, ou eu não sei se é Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, mas ele citou, inclusive ele pediu ajuda para essa senhora. Todo mundo sabe que o sul, a região sul, está sofrendo muito com enchentes, com chuvas que não param, não param. Aquilo não é normal. Tem gente que acha que é normal, não é. Tá? Pode ter certeza que aquilo não é normal. Mas esse é assunto para outro vídeo. O fato é que a região sul está sendo castigada por enchentes. E aí uma senhora, ela dentro da casa dela, toda inundada, ela resolveu gravar um vídeo de madrugada, sem energia elétrica, sozinha. Eu chuto aí uns 75, 80 anos essa senhora tinha. E ela grava um vídeo no silêncio, assim, falando da situação dela ali. Não tinha ninguém com ela. Ela até faz um comentário, fala, eu sei que meus filhos gostariam de me ajudar, mas estão fazendo outras coisas, tal. Não sei exatamente o que ela quis dizer com isso, mas o fato é que ela estava sozinha, ela faz um comentário assim, olha, agora à tarde a água baixou, e eu dei uma organizada, arrumei e tal, e agora a água subiu novamente e voltou tudo que era antes. E ela se emociona num determinado momento e ela perdeu tudo novamente. Ela já tinha perdido uma outra vez e perdeu tudo novamente, que é o que anda acontecendo lá no Rio Grande do Sul. As pessoas perdem tudo, recuperam, daqui a pouco vem toda a chuvarada e eles perdem tudo novamente.
né? Veja, olha só que situação. Esse é um momento de grande aflição também, né? Uma pessoa, olha só, os dois eventos que eu contei, pessoas de idade, né? E vivendo uma situação que muitas vezes nem um jovem consegue passar. E elas tiveram que passar por isso. Então, aflição é coisas que a gente não tem como se livrar, mas muitas vezes a gente potencializa demais uma aflição, ou um problema que nós temos, e a gente não olha para o lado e não é capaz de enxergar que tem gente passando situações muito piores que a nossa, né? E às vezes a gente acha que o problema é a gente, né? Nós é que somos uns desmerecidos, que Deus não olha para nós, e, enfim. E muitas vezes a gente é ingrato com Deus, porque temos uma vida maravilhosa, mas a gente não enxerga, né? Um exemplo também que eu gostaria de citar é uma lição de vida que foi dada ali. Aquele filme, eu gosto muito dos filmes do Sylvester Stallone. Eu assisti todos os filmes da série Rock. E o sexto filme, se não me engano, que é quando ele tem o filho dele na idade jovem ali, ele já tinha perdido tudo, a mulher tinha falecido, o filho não morava com ele, não se dava muito bem com o pai. E aí, numa discussão no restaurante do pai lá, ele insinua que o pai está atrapalhando ele, a vida dele, pelo fato dele ser famoso e as pessoas terem descoberto que ele era filho de um lutador famoso, a vida dele estava sendo atrapalhada pelo próprio pai. Olha que absurdo. E aí o pai, naquela conversa toda, dá uma lição de vida para ele e fala assim, querido, é o seguinte, a vida sempre vai te bater. A vida não é um arco-íris, o mundo não é um arco-íris, o mundo é mau, o mundo é sujo, o mundo é cruel, a vida sempre vai te bater. Sempre vai te bater. Só que aí vem a frase que eu não esqueço, ele fala assim, não importa o quanto a vida vai te bater. O que importa é o quanto você consegue suportar as pancadas e continuar lutando. Isso é o que importa. A vida sempre vai te bater, mais cedo ou mais tarde. Mas muitas vezes as pancadas que a vida te dá, elas nem sempre são para te derrubar. Muito pelo contrário, muitas vezes elas são para te fortalecer, para te preparar para coisas muito piores que virão pela frente, né? Você quer um exemplo? Vamos usar o exemplo do lutador. O lutador lá, o lutador que fica dentro da academia, esmurrando lá um saco de areia, lutando com um sparring e tal, ele está se preparando para uma luta tal, mas você concorda que se ele ficar a vida toda ali dentro e nunca encarar um adversário de verdade, ele nunca será um grande lutador? Ele nunca será um grande lutador, porque ali dentro é uma simulação. Ali o saco de areia não tem como revidar, o sparring, ele está sendo treinado ali para simplesmente ser quase que um saco de pancada, ele vai reagir, mas não vai reagir da mesma forma que o adversário que ele vai ter lá no ringue. Mas lá no ringue não. Lá no ringue ele vai encontrar às vezes um cara mais forte que ele, mais experiente que ele, mais ágil, mais rápido, que bate mais forte que ele. É lá que ele vai aprender. É lá na vida. Lá. Dentro da academia ele vai ter uma noção. Dentro da faculdade você vai ter uma noção. Dentro da sua casa você vai ter uma noção. Olhando um vídeo na internet você vai ter uma noção. Mas você só vai aprender com a vida lá fora. Lá fora é que você vai aprender. Mas o que vai fazer de você um vencedor não é simplesmente, ou melhor, o que vai fazer de você um vencedor ou um perdedor é a maneira como você vai encarar isso. A maneira como você vai enxergar o problema que você está passando. A porrada vai vir para te fortalecer. Vai querer te destruir? Lógico que vai. Mas nem sempre ela vai conseguir te destruir. Mas dependendo da maneira como você reagir, aí você será destruído. Muitas vezes você é destruído por você mesmo. Às vezes o problema está em você mesmo, não naquele que te bateu. Porque a maneira como você encarou o problema, encarou a aflição, é que determinou a sua vitória ou a sua derrota. Você chegar diante de uma montanha e falar assim, pô, mas eu não vou conseguir atravessar essa montanha porque ela é muito alta, e não começar a escalar a montanha, você nunca vai atravessar a montanha. Mas se chega um outro cara do seu lado, ao invés de ele olhar para o tamanho da montanha, ele começa a escalar a montanha, a hora que você estiver olhando para o final da montanha, lá para o tamanho da montanha, você vai perceber que aquele cara que estava do seu lado aqui, na mesma condição que você, chegou no final da montanha e venceu. Qual é a diferença entre você e ele, do vencedor e do perdedor? É que ele não ficou olhando para a dificuldade, ele encarou a dificuldade. Eu costumo dizer que você não bate o seu carro se você não tirar ele da garagem.
Você quer ter seu carro lindo, bonitinho, maravilhoso? Deixa ele guardadinho na garagem, que nem fica o meu outro carro aqui a semana toda. Você não vai bater, você não vai atropelar ninguém, você não vai se envolver num acidente. O carro vai estar sempre bonitinho, cheirosinho. É fácil ter um carro bonito, cheiroso o tempo todo. Tira ele da garagem para você ver o que vai acontecer. Ou o que pode acontecer. Porque você está encarando um problema. O soldado que ele tem medo de tomar tiro, ele não vai para a guerra. Eu nunca tomei um tiro, mas eu também nunca fui para a guerra. Eu sempre fiquei dentro do quartel ali treinando, né? Só que um dia que ele tiver que encarar uma guerra de verdade, ele não vai ter preparo para poder enfrentar o inimigo, né? Então, a vida sempre vai te bater. Mas o que importa é a maneira como você vai reagir à pancada. Você vai ficar na beira da estrada chorando, ou você vai aguentar a pancada, levantar e seguir em frente? Porque se você levantar e seguir em frente, você vai vencer. Mas se você ficar ali, ó, choramingando, colocando a culpa em Deus, colocando a culpa na sua família, colocando a culpa na sociedade, no governo e tudo mais, você nunca vai vencer. E a aflição é que vai vencer você. Então, a maneira como você encara a vida é que vai te fazer um vencedor ou um perdedor. O lutador só ganha se ele for para dentro do ringue. Se ele ficar dentro da academia lutando, ele não vai passar de um treinador. É alguém que está treinando. Mas vencer a luta, ele nunca vai vencer. Tá? Então, as aflições sempre existirão. E como eu falei, nós não estamos no final do vídeo ainda, mas eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A má notícia eu prefiro sempre amar primeiro, porque a boa vem e dá uma acalmada, dá uma melhorada. A má notícia é que sempre vai existir aflição. Sempre vai existir problema, sempre vai existir dificuldade. Mas a boa notícia é que Deus está com você. Mas esse Deus só depende de você buscá-lo. O livre-arbítrio, Deus permite, Deus não interfere na sua vida. Você faz da sua vida o que você quiser. A Bíblia diz, mas também diz que tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas eu posso fazer o que eu quiser, né? E Deus me dá o livre-arbítrio. E Deus não interfere na minha vida. Mas Deus está ali, ó, te observando, te protegendo, te guardando. Mas Ele quer ver um gesto seu. Se você o reconhece que depende dEle, que precisa dEle, né? Então, na aflição, busque a Deus. Mostre que você é dependente dEle. Mostre que você é fraco diante de uma situação que você não consegue resolver. Não adianta você querer ser um super-herói, achar que você pode resolver tudo. Engana, puro engano, né? Vou dar um exemplo aí que me surgiu agora na mente aí. O Bruce Willis, né? Eu sou fã do Bruce Willis, assim, quase todos os filmes dele. Aquele filme Duro de Matar, né? Ele teve, acho que foi 4 anos, se eu não me engano. O cara era invencível, não era? Ninguém matava o cara. Você viu ele na vida real hoje, o que ele é? Como que ele está? Né? Ele teve um problema mental, ele não consegue mais organizar as ideias, tal, está totalmente independente. É claro que ator é uma coisa e vida real é outra, eu sei, não é disso que estou falando. O que eu quero dizer assim, que até os grandes heróis que a gente imagina, que podem tudo, depois a gente vê que na vida real ninguém pode nada. Deus pode tudo. Mas vai muito da maneira como você trabalha isso dentro de você. Deus quer te ajudar, mas você tem que buscar. Você tem que pedir. Tem uma passagem no Evangelho em que Cristo está passando e vem um cego gritando. Se não me engano, é um cego, vem gritando, fala: Senhor, 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 me ajude, não sei o quê, papapá. Aí Cristo fala assim para ele: o que queres que eu te faça? Pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Você acha que Cristo não sabia qual era a necessidade dele? É claro que sabia, né? Mas Jesus Cristo fez com que ele falasse. Peça, né? Pede e eu te atenderei. A sua parte é pedir, a minha parte é atender. Em outras palavras, é isso que Cristo disse, né? Mesmo Cristo sabendo da necessidade dele, era necessário que ele dissesse. Por 2 motivos. Primeiro, para ele mostrar a sua dependência, a sua humildade e dizer: Senhor, eu preciso de ti. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é para que o mundo espiritual ouça o que você está falando. Para que o mundo espiritual enxergue que você está buscando um Deus. O mundo espiritual, ele está à sua volta. Ele te ouve tudo que você fala, enxerga tudo que você faz. Então o mundo espiritual precisa ouvir. Então Cristo falou: olha, o que queres que eu te faça? E ele falou: que eu veja. E Cristo falou: seja feito conforme a tua fé. E ele veio a enxergar.
Se eu não me engano, é exato mais ou menos essa passagem, que agora eu não estou com a palavra aqui na minha mão. Mas o fato é que, durante a aflição, ele pediu e ele saiu daquela enrascada. Então, a gente precisa pedir. Se você for lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, quando Cristo está lá no jardim do Getsemane, na noite da angústia, a noite em que ele foi preso, ele está um momento sozinho lá, e a Bíblia fala que ele chora, que ele sua lágrimas de sangue, gotas de sangue. Ele está num momento de muita angústia, de muito sofrimento, porque ele sabe o que ele vai passar. E ele diz assim, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, afasta de mim esse sofrimento, essa aflição, tudo que eu vou passar. Contudo, olha só que maravilha, contudo, seja feita o que tu queres e não o que eu quero. Né? Então ele sabe que ele está vivendo um momento de grande aflição, sabe que vai sofrer muito, ele pede para Deus, olha, se possível, me afasta desse cálice, contudo seja feita a tua vontade, ou seja, mas eu estou contigo. Se eu tiver que passar com ela, passar por essa aflição, eu sei que o Senhor vai estar comigo, seja feita a tua vontade. Então, é um ato que ele tem ali, primeiro, de humildade, em pedir que seja livrado do sofrimento, mas também, ao mesmo tempo, dizendo, olha, mas o Senhor está comigo, eu vou aonde o Senhor quiser que eu vá. Né? Muitas poucas pessoas seriam capazes de fazer isso. Então, mesmo na aflição, olha só que coisa interessante. Cristo, o Filho de Deus, naquele momento, na condição de homem, de humano, estava passando por um momento de aflição. Se até o Filho de Deus passou por aflição, quem dera nós que não somos nada, absolutamente nada perto dele. Né? Só que ele dá uma lição, fala, olha, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então a gente tem que ter ânimo para vencer o mundo, tem que ter ânimo para vencer as aflições. Porque Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, entendia que precisava do próprio Deus naquele momento. Né? Então, é nisso que a gente tem que trabalhar. A aflição virá, o momento difícil virá, mas eu preciso encarar ele de frente. Eu preciso enfrentar o problema. A primeira coisa que se tem que fazer para se resolver um problema é aceitar que o problema existe. Muitas vezes a gente tem muitos problemas dentro da nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho. A gente sabe que o problema existe, mas a gente não quer encarar ele. A gente não quer aceitar que ele existe. E quando você não aceita que o problema existe, você não resolve o problema. Então a primeira coisa é aceitar que o problema existe. Aceitar que a aflição existe, que a aflição virá. E o segundo é colocar sua confiança em Deus, pedir que Deus te ajude a enfrentar aquela aflição. E o terceiro é encarar a aflição, encarar o problema. E aí você muitas vezes vai chegar à conclusão que a tempestade era só um chuvisco. Eu fiz um cavalo de batalha, parecia que o mundo ia acabar. Aí quando tudo passou era só um chuvisco, era só uma garoa. Eu é que potencializei tudo aquilo. A minha mente, ela trabalha sempre de acordo com o que eu determinar, né? Com a maneira como eu enxergar as coisas. Né? Se eu enxergo uma tempestade e antes da tempestade chegar, eu já acho que tudo vai ser destruído e não trabalho para me prevenir para que eu possa... Se a tempestade for verdadeira, vai te derrubar. Se ela não for verdadeira e você não se preparou, ótimo, beleza. Mas e se realmente ela era uma grande tempestade, mas você não deu valor? E ela veio e destruiu tudo. Então, vai muito da maneira como você encara. Mas se você achar que sempre vai ser para te destruir o momento difícil, a aflição, a dificuldade, sempre terá o objetivo de te destruir, você nunca vai vencer ela. Porque, já ouviu falar daquele termo do couro grosso? Né? Você ficar com o couro grosso. Quem conhece pessoas que trabalham em obra, pedreiro, servente de pedreiro, quem trabalha muito com enxada, né? Por exemplo, você vai ver que a pele das mãos ela é bem grossa, não é verdade? Ela cria calos e tal, e fica bem grossa. Uma mão grossa daquela, você pode ver que você pode passar sua mão numa parede chapiscada, que não faz nada na sua mão. Mas uma mãozinha
né, bonitinha, toda hidratada, no cremezinho e tal, tal. Se ele passar a mão lá na parede chapiscada, ele vai arranhar a mão dele, né? Então, aquela profissão, aquela vida dura que ele teve no cabo da enxada ali e tudo mais, engrossou a pele das mãos dele de um modo em que não é qualquer coisa que machuca a mão dele, né? Mas foi a dificuldade que gerou aquela mão grossa dele ali, né? O chamado couro grosso, né? É a dificuldade que vai fazer você crescer, é a dificuldade que vai fazer você aprender, é a dificuldade que vai fazer você dar valor à sua vida, né? Ah, Adriano, você está dizendo que eu tenho que pedir para ter dificuldade? Não, você não tem que pedir para ter dificuldade, você tem que pedir para não ter, mas se tiver, que Deus possa te ajudar a vencer, né? Que Deus possa te ajudar. Porque lá no Salmo, como quando eu comentei agora o Salmo 34, ele diz assim: muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Olha só. Então, Deus tem que estar com você. Então, no momento que você, todo dia que você vai sair de manhã, se você puder, não saia da sua casa, não levante da sua cama, achando que você vai vencer o mundo por suas próprias forças. Você se engana completamente. Você não vai vencer o mundo por suas próprias forças. Uma hora você vai ver que você não tem força para vencer certas coisas. Então, faça uma oração a Deus, a oração da manhã. Fala, Senhor, me livra, se puder, só me livra das aflições que vierem durante o dia. Mas se não for possível me livrar dessas aflições, me ajuda a vencê-las. Me ajuda a passar por elas, né? Porque a aflição virá, isso é um fato, ela virá.